Bom dia, pessoal. Eu sou Maria das Graças Cavalcante de Melo Feitosa, aluna do mestrado profissional em Educação Inclusiva da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, do campus de Presidente Prudente. E nesse momento trago uma discussão relacionada à atividade 3 da unidade 3 da disciplina Inovação e TEDIC na Educação, que tem como professor, orientador, o professor Dr. Klaus Schlusen Júnior, Unesp. Acredito que seja esse o nome do professor. E nesse primeiro slide, nos deparamos com o plano de fundo na cor branca, o letreiro que identifica, né, a universidade, a aluna, a disciplina, professor e atividade na cor preta, com apenas um detalhe na cor azul no timbre da Unesp, que nos remete a uma luz, nos remete a uma espécie de nuvem na cor azul. E a nossa proposta de trabalho é um plano de aula envolvendo metodologias ativas do ensino e da aprendizagem, em que fizemos a opção por um trabalho desenvolvido através de um projeto interdisciplinar. Nesse momento, surge no slide, na cor vermelha, um retângulo que traz a temática do nosso projeto. O retângulo é na cor vermelha e o letreiro, as letras na cor preta. Como temática, nós temos 8 de março, um histórico de lutas e resistência da mulher em busca de respeito e dignidade. Essa temática ela surgiu da necessidade de, enquanto escola, buscarmos trabalhar atitudes, buscarmos trabalhar conscientização por parte de todos nós que fazemos a escola, sobretudo dos nossos alunos, e que esse tipo de formação ela precisa acontecer desde os primeiros anos de escolarização dos indivíduos, para que eles percebam o outro, para que eles percebam, nesse caso, a mulher como um ser que tem potencialidades, como qualquer outro, e que tem um histórico de lutas e também de sofrimento, de lutas, vitórias, né, muitas conquistas, de fato, principalmente no mercado de trabalho, nos seus direitos políticos, mas que há muito ainda a se considerar com relação ao respeito, com relação à dignidade que a mulher, como qualquer outro ser, né, merece ter. E trazemos no slide seguinte o item de número 1, que é o eixo integrador, né? O nosso projeto ele tem como eixo integrador a preparação para a vida em uma sociedade preconceituosa e excludente. Sim, ainda vivemos em uma sociedade preconceituosa e excludente, em que nem todas as repartições e que em nem todos os âmbitos nos deparamos com a atuação da mulher, né? Nós observamos ainda inúmeros casos relacionados a feminicídio, desde cidades interioranas aos grandes centros do nosso país, e são questões que precisam ser vistas e ou revistas no seio da instituição escolar. Haja visto o seu papel, né, de formadora, né, haja visto o seu papel, né, que a escola tem a função, uma função social de contribuir para a construção de uma sociedade realmente mais justa e coesa, né? E nas áreas do conhecimento nós destacamos em linguagens, né, o trabalho voltado para os destaques que as mulheres, principalmente, saindo do micro ao macro, as mulheres aqui de Luiz Gomes, Rio Grande do Norte, elas conseguiram se destacar, né? Em que tipos de destaque são esses, né? Que contribuições essas mulheres trouxeram à nossa história, né? Enquanto comunidade, que relatos nós temos dessas mulheres, de lutas, de bons exemplos, né? Enfim, situações que nos remetam a reflexões, a reconhecimento pelas lutas, pelas conquistas, pela resistência, né? Que muitas têm. Nós destacamos com isso a questão de atividades voltadas para leituras, que serão encaminhadas, orientadas pesquisas, né? Claro,
leituras, produções textuais, organizações de seminários que possam vir a ser apresentados através do Google Meet, dentre outras alternativas, né, pertinentes e que se façam necessárias ao trabalho. Na área da matemática, que já no terceiro slide, nós trazemos os comparativos entre números de casos de feminicídio no município, estado e país das últimas décadas aos dias atuais, né? Esses comparativos, os alunos serão oportunizados a realizar levantamentos por meio de estatísticas, né? Com relação a esses números, tanto aqui no município, né, estabelecendo um comparativo com o estado e país, e levando em consideração os principais aspectos que influenciaram nesses índices, onde poderemos trabalhar já com porcentagens. E ainda por meio de leituras e construções de gráficos, tabelas. Em ciências da natureza, nós destacamos a saúde da mulher, né, que pode ser considerada tanto nos aspectos biológicos como a questão química, e vendo a possibilidade de haver um diálogo com a física. Nesse momento surge uma imagem que nos chama a atenção de 3 mulheres mostrando, nos dando a entender, né, a perceber as contribuições que o gênero feminino ele apresenta no campo das ciências e das tecnologias, nos avanços dos mais diversos aspectos da nossa sociedade em prol, né, da melhor qualidade de vida possível para todos nós. Na primeira mulher nós temos um perfil de mulher magra, o cabelo liso, longo, e ela faz uso de um microscópio. Na segunda mulher é o cabelo preto, a blusa manga longa preta, né, as imagens nas cores preta e branco. Apenas a última mulher que está com a blusa na cor lilás e uns detalhes pretos na gola, manga e botões. Na segunda mulher, nós temos uma mulher já gorda, né, com aparência gorda, cabelo liso, curto, com um livro e um caderno, com um livro e um lápis, né, nos remete à pesquisa, ao estudo. E uma outra mulher do cabelo curto, porém já cacheado, né? Nos remete a uma mulher parda ou negra, né? Só que na imagem está na cor branca, fazendo uso de um microscópio. E assim, essas mulheres mostram que nós temos, né, registros na história, né? Muitas mulheres que desenvolveram pesquisas, trabalhos imprescindíveis à humanidade, né? Mulheres realmente ativas, mulheres que resistiram aos diversos preconceitos, aos diversos estigmas, enfim, que persistiram e deram sua valiosa contribuição para todos nós. Mais abaixo, no próximo slide, nós temos ciências humanas, né? O que trabalhar em ciências humanas com relação ao projeto? Nós temos a Lei Maria da Penha, dentre várias outras, né? Questão do feminicídio e também do empoderamento feminino, né? Como se deu, como vem se dando esse empoderamento feminino, através de quê? De muita luta, sofrimento, e o feminicídio. O que provoca, né, um gênero se sentir superior a outro, a ponto de exterminá-lo, a ponto de fazê-lo sofrer, né? Aí temos a Lei Maria da Penha, que são fontes de pesquisa, né? Conteúdos que nos remetem a realizações de pesquisas diversas e que podem ser socializadas de diversas formas, agora nesse momento em que estamos vivendo, né? Um momento de pandemia. Pode ser apresentado por meio das plataformas digitais, como Google Classroom, pode ser através de chamadas de vídeo nas redes sociais, enfim.
de diversas formas. Aos alunos que não disponibilizam das tecnologias digitais da informação e comunicação, nós sugerimos o trabalho com atividades de disponibilização de materiais impressos na escola, o que poderia acontecer através de agendamentos de dias e horários para determinados grupos de alunos se dirigirem à escola para pegar os materiais e as orientações para a realização das atividades. Como problema, no item 3, também ainda nesse slide, nós destacamos a necessidade de, enquanto escola, desenvolvermos um trabalho voltado para ações de cidadania, em que o respeito e a valorização da mulher se façam presentes nas discussões, estudos e, consequentemente, nas ações praticadas pelos estudantes em suas vivências socioculturais, políticas e econômicas, de modo que a equidade se efetive de fato na sociedade em que vivemos, bem como de se fazer uso das tecnologias digitais da informação e comunicação em prol do desenvolvimento de aprendizados significativos para a vida em sociedade, né? Porque reconhecemos, somos sabedores da fundamental importância que as tecnologias digitais da informação e comunicação nos apresentam para realizações de pesquisas, para realizações de diálogos em tempo real, enfim, para uma vida realmente ativa, principalmente agora no momento crítico em que estamos vivendo, como esse momento pandêmico, né? Que sem esses recursos digitais, nossa comunicação, nossa realização de atividades laborais, né, enquanto estudantes, se tornariam, não sei se inviáveis, mas praticamente impossíveis, né? Então, fazer uso desses recursos são atitudes, né, louváveis e realmente precisas, principalmente com relação ao processo de ensino e aprendizagem. Agora, nesse momento, surge uma imagem de mãos sinalizando, né, pedindo pare. Mãos na cor vermelha, que nos remete, né, ao sinal pare. E combate ao feminicídio, em letreiros, né, em letras. Combate ao feminicídio, na cor. No item 4, já no próximo slide, né, nós destacamos a problemática, em que é composta por 4 itens. No primeiro, nós temos a luta da mulher em prol de respeito e da sua dignidade tem sido uma constante desde os primórdios da humanidade. E com isso, muitas são as conquistas e vitórias que a história registra, seja no campo de trabalho, na atuação política, dentre vários outros campos, que por sua vez se apresentam ameaçados. Nesse contexto, os alunos da Escola Municipal Professora Maria Fontes Rocha, Dona Maroca, enquanto cidadãos, precisam desde os primeiros anos do ensino fundamental se conscientizar de seus papéis na sociedade a que pertencem, sobretudo no que concerne às práticas de assédio moral, discriminação, intolerância, feminicídios e vários outros fatores que repercutem negativamente na vida das mulheres e, por conseguinte, dessa sociedade contemporânea que estamos vivendo. Assim, se faz necessário o desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar e com o uso das tecnologias digitais da informação e comunicação, que os incentive e prepare-os para enfrentar todo e qualquer ato que ameaça a dignidade humana, em especial a mulher, seja na escola, no trabalho ou em qualquer outra instância, haja vista a responsabilidade social que temos enquanto cidadãos de bem. Desse modo, a escola precisa desenvolver um trabalho que realmente seja significativo para as vivências dos alunos. E assim a integração curricular e uma perspectiva intertransdisciplinar pode nos oferecer. Porque os nossos alunos, eles têm mães que muitas vezes sofrem por diversos sofrimentos, por diversos tipos de violência, né? Eles têm mães, eles têm acesso aos recursos, sejam televisivos, por meio de televisão, de rádio. Eles sabem, eles são conscientes do que passam, né, sobre o que acontece em nosso entorno, e isso não pode ficar despercebido ou ignorado pela escola. Precisa ser trabalhado em uma perspectiva fundamentada, né, uma perspectiva fundada em dados reais, com aporte teórico e metodológico, né, para que eles possam realmente
construírem seus próprios conceitos e se perceberem enquanto cidadãos, né, com responsabilidade social, para que a nossa sociedade possa vir a ser, né, mais justa e fraterna. No item 5, nós temos o objetivo geral do estudo, que é trabalhar as diversas áreas do conhecimento de maneira crítica e reflexiva em torno de temáticas que tratem da mulher nos mais variados contextos, né? Nós destacamos o feminicídio, destacamos o empoderamento feminino, destacamos a questão das legislações, de vários subsídios que poderão vir a contribuir para que esse trabalho ele aconteça da melhor maneira possível, né? Como objetivos específicos, que é o item 6, nós objetivamos, né, nosso desejo é de dinamizar o processo de ensino-aprendizagem, desenvolver um trabalho interdisciplinar que favoreça maior conhecimento sobre os desafios historicamente enfrentados pela mulher em diferentes tempos e espaços, trabalhar questões que tratem da mulher e de gênero em uma perspectiva de respeito e valoração, socializar os trabalhos desenvolvidos com toda a comunidade escolar e ou local por meio de uma exposição pelo Google Meet, dentre outras alternativas que se façam necessárias. Como recursos, nós necessitamos, né, de notebooks e aparelhos celulares, de internet, e destacamos impressoras, folhas de papel A4 e materiais impressos, porque na nossa realidade nós temos muitos alunos que ainda, infelizmente, ainda não dispõem dos recursos, né? Não dispõem das TEDx. E nós precisamos ter um olhar atento para essas pessoas, para esses indivíduos. E com isso, nos mobilizarmos para realizarmos organizações de materiais impressos para dirigirmos a essas pessoas, a esses indivíduos. E com isso precisaremos de impressoras para imprimir atividades, enfim, termos uma maneira de pelo menos minimizar, né, os impactos que esse distanciamento, que essa realidade provoca para a formação dos nossos alunos, sobretudo dos mais carentes, né? E a gente, enquanto escola, precisa desenvolver atitudes, né, que os ajudem da melhor maneira possível a continuar seus estudos, né, que isso a gente disponibilize dias, com horários, né, agendamentos para orientá-los, fazer entrega de materiais impressos para que eles possam realizar suas pesquisas, né, de atividades impressas e encaminhamentos sobre encaminhamentos e orientações, né, dos professores. Nós trazemos no item 8 a avaliação, né, em que a avaliação das atividades desenvolvidas acontecerá continuamente por meio de observações e análise da participação e envolvimento com as temáticas trabalhadas, bem como dos resultados dos rendimentos de aprendizagens com vistas aos objetivos propostos, o que acontecerá por meio de apreciações de todos os envolvidos com as atividades, para com isso termos condições de continuar com os aspectos considerados positivos e redimensionar nossas práticas de modo a superar e ou preencher as lacunas constatadas, porque acreditamos que o papel primordial da avaliação é nos oportunizar a perceber até que ponto as estratégias de trabalho estão realmente conseguindo favorecer o alcance ou não dos objetivos, né? Do que precisamos e do que almejamos alcançar com tais estratégias. E com isso buscarmos novas alternativas de trabalho, de modo a superar, né, ou minimizar as possíveis problemáticas e principalmente ajudar os nossos alunos a preencher as lacunas, né, no seu processo de aprendizagem. Para a realização de nossas atividades, organizamos no item 9 um cronograma. Um cronograma em que consideramos do dia 7 ao dia 8 de março o momento oportuno para organizarmos o planejamento, né, e darmos início às atividades. Do dia 11 de março ao dia 15 de março, nós já pretendemos dirigir estudos em sala de aula, no Google Classroom, né? E já iniciarmos também aqui o processo de agendamento, né, para
atendimento individual na escola para a distribuição de materiais impressos, né, do projeto, das atividades aos alunos que não dispõem de recursos que facilitem seu acesso ao Google Classroom, né, questão da sala de aula. Do dia 18 ao dia 19, nós pretendemos realizar exibições de filmes, indicar filmes que tratem da mulher e de gênero. E do dia 20 ao dia 22, pautados nesses filmes, realizarmos palestras, né, rodas de conversa com os alunos, com psicólogos, com pessoas da comunidade que possam, né, e que se disponibilizem a contribuir com o nosso trabalho. No dia 25, nós pretendemos realizar seminários através, né, seminários virtuais, através do Google Meet. No dia 26, essa questão das apresentações de peças teatrais, né? Nós buscaremos orientar os nossos alunos, aqueles que tiverem condições de realmente organizar as peças teatrais e fazerem a transmissão, né, e através de filmagens ou que os familiares possam filmar suas encenações, suas partes na peça teatral e fazer uma apresentação, tudo bem. E aos que não disporem desses recursos, que eles possam organizar, né, um planejamento, um roteiro de uma peça teatral, com personagens, com as falas de cada um, se organizarem nessa perspectiva. Do dia 27 ao dia 28, a pretensão é de que haja uma culminância das atividades para expormos os trabalhos. Se não for possível para toda a comunidade, né, aqui local, mas para a comunidade escolar, né, em que essas atividades poderão ser através de cartazes dos alunos que não estão acompanhando as atividades pelas plataformas digitais, organizações de cartazes que possam ser entregues na escola e assim a gente organizar uma sistematização desses cartazes, dessas atividades em forma de vídeo e disponibilizar para os alunos, né, e fazer no momento da culminância essa exposição, bem como a exposição dos trabalhos dos outros alunos que vivenciam uma outra realidade, né, através das plataformas digitais. No dia 29 do 3, a nossa pretensão é de organizarmos a avaliação do rendimento dos trabalhos realizados, né? Trazemos as referências, algumas das referências que até aqui nos ajudaram com relação ao projeto e, por fim, trazemos a imagem, o último slide também com plano de fundo na cor branca, com a imagem de uma mulher com o cabelo liso, né, a imagem do pescoço até a cabeça, em que traz a sua boca, né, vedada, e nela a frase, o silêncio mata, né, a frase na cor vermelha, o silêncio mata. Não podemos ser coniventes com uma sociedade que estigmatiza, uma sociedade que ainda é preconceituosa e excludente com relação ao gênero, com relação à sua opção sexual, com relação à sua posição socioeconômica, sua posição política, para com as pessoas que apresentam limitações decorrentes de uma e ou mais deficiências, enfim, não podemos ser omissos, ficarmos no silêncio, né, sendo sabedores do que acontece à nossa volta. Então, é nosso papel, é nosso dever estudar e lutar por uma sociedade mais justa realmente, uma sociedade mais coesa, mais fraterna. E aqui se encerra a nossa apresentação, agradecemos a atenção de todos.